criança e adolescente tem direito à convivência com uma família e com a comunidade na qual está inserida. Esta previsão está descrita no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Por isso, quando se esgotam as possibilidades de manutenção na família natural, é possível a colocação em família substituta. A matéria a seguir fala sobre esse assunto. Veja só. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu artigo 19, determina que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Toda criança e todo adolescente, ele tem uma série de direitos que são garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentre esses direitos, o direito de conviver em família. A guarda, a tutela e a adoção são os tipos de colocação em família substituta para aquelas crianças e adolescentes que, por algum motivo, não podem estar no convívio da família natural. Então, a gente vai ter aí a guarda, que é um instituto que seria de cuidado, não há uma mudança de parentalidade, mas os cuidados, a responsabilidade, ela é transferida, não é, muitas vezes no processo de divórcio, a um dos pais, não é? Muitas vezes essa guarda ela é compartilhada e muitas vezes como um antecedente de um processo de adoção, aquela família, aquele pretendente à adoção, no estágio de convivência, ele está com aquela criança em uma situação de guarda, que difere da adoção propriamente dita. A adoção é o ato pelo qual se cria um vínculo de filiação com uma nova família, que até então não existia, pois não há laços genéticos ou sanguíneos. Na adoção, já há uma mudança da parentalidade. Existe uma prévia destituição do poder familiar e, naquele momento, então, a criança, de fato, é inserida em uma outra família e há uma alteração, né, nesse exercício da parentalidade. O nome, inclusive, é modificado no registro civil, o nome dos pais acaba sendo, ou das mães, acaba sendo modificado no registro civil. A tutela de filhos menores, declarada por um juiz, serve para que uma criança ou adolescente tenha alguém que o proteja e o represente na sociedade civil, quando ocorre o falecimento dos pais ou em caso de suspensão ou destituição do poder familiar. O Instituto da Tutela, ele é mais para a gerência, muitas vezes, de patrimônio. Então, em algumas situações, né, às vezes de uma morte precoce dos genitores, você pode estar instituído um tutor, mas no sentido de... dependendo da situação, se é um menor impúber, se é uma criança ou se é um adolescente, aquele tutor ele vai ajudar, né, a tomada de decisões, ele vai ficar responsável, digamos assim, pela essa parte patrimonial da criança ou do adolescente. A juíza coordenadora da Infância e Juventude do TJSE alerta que para adoção é preciso se cadastrar e seguir algumas regras. A gente, inclusive, alerta que, sobretudo, a adoção é um processo, né, que implica na prévia habilitação dos pretendentes diante da responsabilidade que a Justiça tem com essa inserção nessa família substituta. Então, acaba sendo um processo que tem uma certa complexidade, porque precisa, de fato, se validar que aquela família substituta poderá, de fato, exercer, né, a função, né, de parentalidade de acordo com o que se espera e de acordo com o que se quer garantir a essa criança em termos de acesso à educação, ao lazer, à boa convivência no âmbito de uma família. O afeto de uma família tem um poder transformador. É fundamental que a família substituta compreenda que o ato de acolher a criança e o adolescente não se trata somente, como a própria nomenclatura revela, de uma substituição de figuras parentais, de se garantir à criança a convivência e a família. É muito mais que isso. É o desenvolvimento da criança e do adolescente em um ambiente sadio que lhe assegure a formação física e psicológica livre de situações que coloquem a sua vida em risco e lhe assegurem o desenvolvimento integral. É um ato de amor àquele que mais precisa de um aconchego e segurança e convivência em família após uma separação da sua de origem.
A psicóloga alerta que nos casos de crianças vulneráveis é possível ter mudanças de comportamento. A compreensão e acolhimento são fundamentais nesse momento. Cada demanda, ela requer um tempo e um manejo específico, sendo necessário pensar em estratégias apropriadas, buscando minimizar possíveis frustrações de ambas as partes desse processo. Um exemplo disso são alguns estudos de casos que apontaram que crianças com medo do abandono, com a sensação de desamparo, buscaram testar a possível família substituta nesse processo, apresentando comportamentos de raiva, de desrespeito às normas e regras, para ver o quanto eles iriam ser capazes de suportar o seu sentimento e ainda assim permanecer intactos em seu desejo de não desistir deles, de continuar com o processo de guarda definitiva e até efetivar uma adoção. A psicóloga afirma que é importante a criança conhecer a sua própria história. Vale a dica de que um fator que contribui de forma muito positiva no estabelecimento de vínculo entre a criança e sua nova família, ela está inteirada de sua história. Ou seja, ela tem consciência do que levou ao rompimento com sua família de origem. Falando de sua vida pregressa, e é verdade, não havendo segredo em torno desse processo de adoção. Na volta do intervalo, o Memorial do Judiciário abre exposição Sustentabilidade. Nós voltamos já.